TDAH causa muitos prejuízos? Você já sabe porque você vivencia isso diariamente na sua casa. Mas quais são os problemas que estão relacionados ao TDAH? Vamos pensar um pouquinho nisso? Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a fazerem as pazes com o TDAH dos seus filhos. Existem alguns estudos científicos que relacionam o TDAH a alguns problemas. E eu quero pensar aqui com você sobre esses problemas. Tem um livro, não sei se você conhece esse livro do Dr. Paulo Matos, No Mundo da Lua. É um livro bem famoso que fala sobre o TDAH, é um livro de perguntas e respostas. O Paulo Matos é um psiquiatra e ele estuda, ele dedica grande parte do seu tempo, da sua profissão, ao estudo do TDAH, tá? E aí tem um capítulo nesse livro que fala dos problemas relacionados ao TDAH. Eu vou ler cada um desses problemas e comentar para que você possa entender, porque às vezes a gente sabe do problema, mas eu não consigo entender a associação com o TDAH, por que uma coisa leva a outra. Então eu vou comentar alguns problemas aqui, tá bom? Vamos lá. Nas crianças e nos adolescentes é muito comum a maior frequência de acidentes. E isso inclui, tá, o aumento da taxa de mortalidade. Por quê? E pode ser desde acidentes domésticos, tipo, bati o dedo, me queimei no fogão, derrubei alguma coisa quente, ou caí, tropecei e fiz um corte na testa. Desde esses acidentes mais perigosos, né, mais graves. Isso se deve à desatenção. Crianças com TDAH às vezes estão muito distraídas e não percebem, elas têm uma dificuldade na organização visoespacial, elas são mais estabanadas. Algumas pessoas, né, dizem: nossa, mas você é muito distraído, você é muito confuso, você tropeça na própria perna, como é que pode? Você não vê as coisas, presta atenção. E isso é comum, tá, nas crianças com TDAH. Então, é devido à desatenção e também à impulsividade, à hiperatividade de querer fazer as coisas rápido. E às vezes eu tô passando pela sala, mas eu já tô pensando no que eu vou pegar no quarto, e aí eu quero fazer rápido, e aí eu passo pelos móveis e não percebo, e eu bato a perna, e eu tropeço, e eu caio, eu derrubo as coisas, e se eu tô com um copo de vidro, eu derrubo, caio no chão, isso pode ser perigoso pra mim. Então, o TDAH aumenta consideravelmente a incidência de acidentes, tá? Olha só que coisa, né? Às vezes a gente nem relaciona uma coisa a outra, mas tem tudo a ver. Também fala, esse problema é muito conhecido por você, tenho certeza. Problemas de aprendizado escolar. Eu acho que é o mais comum e é o problema que mais está associado ao TDAH. Muitas crianças chegam a um profissional por conta das dificuldades escolares, por conta das limitações no aprendizado. As escolas muitas vezes encaminham essas crianças, né? Chamam os pais, batem um papo com os pais e sinalizam a hipótese diagnóstica. Então, a dificuldade escolar no aprendizado, eu acho que é o problema que está mais associado ao TDAH. Maior frequência de reprovações, expulsões e abandono escolar. Aqui ele colocou tudo junto, mas eu quero pensar isso de forma separada. Maior frequência de reprovações, por quê? Porque a criança ela começa a ter lacunas na aprendizagem, ela começa a ter defasagem na aprendizagem e isso acaba acarretando, né, nas reprovações, repetências, enfim. Expulsões. As expulsões, elas muitas vezes acontecem pela dificuldade da criança em se relacionar com os colegas. Às vezes é uma criança muito impulsiva que não consegue controlar a sua raiva e aí acaba tendo atitudes agressivas, brigas, ofensas, e isso acaba tornando essa criança uma criança, vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque eu não concordo com esse rótulo, mas é o que muitas escolas fazem, acaba tornando essa criança uma criança problema. E isso acaba sendo muito ruim.
E abandono escolar. O abandono escolar acontece porque a criança desenvolve uma relação difícil com a escola e o aprendizado. Esses anos, os anos de fracasso escolar, ajudam, né, a criança a criar uma crença de que estudar é ruim, de que estudar não leva a nada, ou de que eu não sou capaz de estudar, eu não sou capaz de aprender, o que eu tô fazendo aqui? E aí chega lá na fase da adolescência, abandona os estudos. Ou até termina a escola, termina o ensino médio, mas não tem motivação para iniciar uma faculdade ou algum curso técnico, enfim, porque este jovem adulto, este adolescente, acredita que não é capaz de estudar. Passou perrengue a vida inteira na escola, o que eu vou me meter a fazer uma faculdade? Não vou fazer isso, não quero. Então, é muito comum crianças jovens com TDAH abandonarem a escola. Eu atendi uma vez um adolescente que ele dizia isso assim com muita consciência. Não sei se consciência, na verdade. Ele afirmava assim com muita certeza. Eu acho que consciência não muito, né? Porque se ele tivesse consciência do porquê ele estava afirmando aquilo, ele tinha a possibilidade de ressignificar e pensar de uma forma diferente. Mas ele afirmava com muita firmeza, assim, eu não vou mais estudar. Eu só vou para a escola porque eu sou obrigado, mas quando eu terminar o ensino médio, eu não vou fazer nada. Não vou fazer faculdade, não vou fazer nenhum curso. Eu vou tentar arrumar uma profissão, ganhar dinheiro com alguma coisa que não precise, não exija estudos. Por quê? Será que esse paciente, este adolescente, tinha essa ideia fixa? Por que ele verbalizava isso com tanta certeza? Porque ele tinha história de fracasso escolar, de muita frustração, de muita crença negativa. Então, é muito importante você olhar para a relação que o seu filho está construindo com a escola. A escola tem um papel fundamental nesse processo, viu? Precisa ser agradável. Pode até ser, não precisa ser, nossa, maravilhoso, eu amo estudar, eu amo fazer provas, lição de casa. É difícil, né? Uma criança ter tanta motivação assim. Mas não pode ser tão penoso, não pode ser sofrido, porque senão a criança começa a ter aversão, tá? Maior incidência de abuso de álcool e drogas ao final da adolescência. Eu já até gravei um vídeo exclusivo sobre isso, tá aqui no YouTube. Se você quiser se aprofundar nesse problema, procura aqui, porque tem um vídeo onde eu falo sobre TDAH e o abuso de álcool e drogas. E essa é uma parceria que não é nada recomendada, mas que infelizmente também é muito frequente. A adolescência por si só é um período de muita impulsividade. O adolescente, ele quer testar os limites, ele quer testar as regras, ele tá todo empoderado, ele acha que ele é dono do mundo e que ele sabe de tudo. Então, ele vai testando mesmo, porque ele tá construindo a sua personalidade. E tudo isso faz parte desse processo. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas pode ser perigoso. Então, o adolescente ele precisa ser muito bem orientado, acolhido, ele precisa de suporte e ele precisa de apoio. O adolescente que por si só já tem essas características que é natural dessa fase de vida, mas esse adolescente que ainda tem o TDAH é um adolescente muito mais impulsivo, é um adolescente muito mais inconsequente. Então, são características perigosas. Além disso, o adolescente ele procura se estruturar o tempo todo. Nós, seres humanos, né? A gente está sempre procurando estrutura mesmo, a gente precisa se organizar. E o adolescente, ele pode tentar se organizar através do uso do álcool e das drogas. Então, para fugir dos problemas, eu fumo uma maconha. Para eu acalmar essa ansiedade, essa agitação que tem na minha cabeça, vou usar aqui uma droga ou vou beber. Enfim, perigoso. E a gente precisa estar atento a isso, tá? Maior incidência de depressão e ansiedade. Depressão
Porque, e a ansiedade também, né? São dois transtornos que podem acompanhar o TDAH por diversos motivos. E um dos motivos é que essas crianças acabam desde muito cedo, desde muito pequenas, ouvindo sinais negativos, ouvindo críticas, e essas crianças elas acabam tendo uma autoestima muito fragilizada, e aí, ao tentar se estruturar neste caminho, essas crianças acabam se perdendo e desenvolvendo outros problemas, como a depressão e a ansiedade, tá? Maior incidência de obesidade. Você sabia disso? Muito interessante, né? Isso se deve pela impulsividade barra compulsão, que pode ser uma compulsão direcionada a um esporte, pode ser uma compulsão direcionada a um trabalho, a uma atividade, e pode ser uma compulsão alimentar. E aí, essas crianças podem se tornar crianças obesas, adolescentes obesos, adultos obesos. Nós precisamos olhar para esses problemas que estão diretamente relacionados ao TDAH, tá? E aí vou falar aqui, vou citar alguns problemas na vida adulta, nos adultos que têm TDAH. Maior incidência de acidentes, ainda assim, né? Também, aliás, só que aí são acidentes de outra magnitude, porque aí envolve acidentes com carros, motos, e aí o cenário começa a mudar e fica muito mais perigoso, muito mais nocivo, aumenta muito mais a taxa de mortalidade. Maior incidência de desemprego, até por essa ideia de fracasso, de não sou capaz, não consigo, tenho baixa tolerância à frustração. Maior incidência de divórcio, é difícil de se relacionar com uma pessoa que tem TDAH, principalmente uma pessoa que tem TDAH que não trata, tá? Menos anos de escolaridade completados, como eu disse, né, anteriormente. Maior incidência de abuso de álcool e drogas, pelos mesmos motivos, e principalmente esse adulto, se já vem com esse repertório da adolescência, isso acaba piorando, tá? Maior incidência de depressão e ansiedade, maior incidência de obesidade e maior incidência de suicídio. TDAH é coisa séria, precisa de tratamento. A boa notícia é que o TDAH é o transtorno mais tratável da psiquiatria. Você pode diminuir consideravelmente todos esses problemas que eu falei aqui. Como, Paula, pelo amor de Deus, me fala como eu posso diminuir ou até mesmo impedir que o meu filho tenha alguns desses problemas com tratamento adequado, com informação adequada, com apoio, com suporte adequado. Se você tá aí perdida, não sabe o que fazer, você precisa então encontrar uma direção. Você precisa se orientar, encontrar um caminho. Não adianta você se desesperar. Não adianta você negar o diagnóstico do seu filho. Quanto antes você recebe um diagnóstico, antes você inicia o tratamento e menos prejuízos o seu filho coleciona. Todas essas listas, todos esses problemas que eu listei aqui para você hoje, eles podem ser impedidos. Eles podem ser, enfim, você pode evitar todos esses problemas com um tratamento adequado. Então, olha só, eu tô gravando esse vídeo, falei de alguns problemas, comentei os problemas. Não fique fixada nos problemas. Porque eu sei que a sua tendência é sair desse vídeo desesperada. Meu Deus, a Paula falou que meu filho vai ser obeso, que meu filho vai ser dependente de álcool e droga, que vai sofrer acidente, que... Se você ficar fixada apenas nos problemas, você não entendeu nada desse vídeo. Porque esse vídeo é sim para chamar a sua atenção para os problemas, mas é principalmente para chamar sua atenção que o TDAH tem tratamento. E o seu filho pode aprender a lidar com os sintomas do TDAH. Desde que você ofereça o apoio e suporte, desde que você ofereça o tratamento adequado.
E para oferecer o tratamento adequado para o seu filho, você precisa começar cuidando de você, tá? Se fortalecendo. Então, se você se desespera, você vai desesperar o teu filho também. Então, calma, respira fundo e fique com essa informação. O TDAH é o transtorno mais tratável da psiquiatria. Isso é ótimo, isso é uma excelente notícia, ok? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curte, comenta aqui embaixo a sua opinião e não esquece de se inscrever aqui no meu canal para você ficar por dentro de todas as novidades que eu coloco aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.